Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Photoshop. Nessa aula nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre os conceitos de máscara e nós vamos fazer uma aplicação de máscara sobre uma tipografia para buscar um acabamento mais ou menos nessa ideia que vocês estão vendo aí na tela. Então para isso a gente vai precisar utilizar uma tipografia, uma fonte, e a minha sugestão desde já é que vocês escolham fontes mais pesadas, que tenham uma espessura mais grossa, como vocês vão ver em breve, e uma imagem que faça alguma referência com a palavra que vocês vão usar. Para começar o nosso arquivo, ele vai ter 1000 por 600, e como é para tela, ele pode ter uma resolução de 100, sendo as cores em RGB. Então tá ótimo, a gente vai criar aqui a nossa tela. O meu tema vai ser aventura, então eu vou usar aqui a ferramenta de texto, eu vou escrever aventura, e a fonte que eu estou usando é a Scorched Earth. Eu posso aumentar aqui bastante o tamanho dela, para que ela ocupe um espaço interessante aqui dentro da minha área de trabalho. Ainda não ficou suficiente, então vou usar o Command T aqui para deixar ela bem grande. E dentro do espaço desse texto, nós vamos inserir a imagem usando o conceito de máscara. Uma coisa que a gente precisa pensar e aproveitar nesse momento é que o nosso texto, eu ainda vou conseguir ler ele, mesmo que eu remova essa área, que eu remova essa área e essa aqui. Então a gente vai fazer isso para que transpareça melhor a imagem por trás. Nós vamos precisar, pessoal, rasterizar o texto. Para que eu não perca ele, eu sempre gosto de duplicar ele aqui. Mantenho o original e esse aqui eu vou rasterizar. Rasterizar texto. Com o texto rasterizado, ele se tornou uma imagem. Então, aquilo que eu falei dessas áreas, a gente vai preencher com o preto, utilizando um pincel aqui redondo, duro. Na cor preta. Apenas para preencher essas áreas aqui. Vamos tentar, nesse meu caso aqui, que a fonte tem alguns efeitos, não estragar muito os efeitos da fonte. Pronto. As outras letras, como elas não têm essas áreas internas, pode ser que não fique muito legal. Talvez no U fizesse sentido, aqui no V, mas o E eu poderia descaracterizar. Então, a princípio, a gente vai utilizar apenas essas. Então, chegou a hora da gente inserir a nossa imagem. Inserindo a imagem, eu já posiciono ela próximo do que eu gostaria, mas eu posso ficar tranquilo que eu vou poder corrigir isso depois. Vou colocar ela por trás e fazer aqui algumas correções básicas para que isso fique um pouquinho mais claro para mim. Mas depois eu vou poder alinhar ela com mais cuidado. Neste momento, então, pessoal, eu vou segurar o meu Command para quem está no Mac, o Ctrl para quem está no Windows, e clicar aqui nesse meu texto rasterizado. Quando eu faço isso, ele cria, para mim, uma seleção exatamente nas bordas dessa forma aqui, ó, que é o nosso texto. Eu posso deixar ele em invisível, eu seleciono a minha camada da imagem e clico no nosso botãozinho aqui, no canto inferior direito, de adicionar máscara de camada. Quando isso está feito, já está praticamente finalizado o meu exercício. O que eu preciso fazer agora, que em muitos casos pode ser necessário? Nessa imagem aqui, nós temos do lado direito a nossa máscara. O que está preto, ele esconde, o que está em branco, ele mostra. Se eu fizer qualquer movimentação aqui, ele vai mexer tanto a minha imagem de fundo quanto a minha camada. Mas vamos supor que eu gostaria de mudar a minha camada do fundo, reposicionar. Eu removo aqui esta correntinha e agora qualquer movimentação que eu fizer vai depender do que está clicado. Como eu estou com a máscara clicada, se eu mexer ela, eu mexo apenas a máscara. Se eu quiser mexer a imagem do fundo, eu vou clicar na imagem do fundo aqui, sem a corrente selecionada, e eu vou reposicionar da forma que deu o melhor acabamento. Eu posso, inclusive, utilizar aqui o Command T, o Ctrl T, para mudar a medida da minha imagem, caso seja necessário para que eu encaixe ela melhor dentro desse texto.
Assim eu já consigo gerar um efeito, trazer essa sensação aqui, que é a ideia da aventura para essa imagem, inserir o fundo que fazia bastante sentido da imagem original, pode ser que seja necessário fazer algum outro tipo de efeito lá atrás, aí fica tudo a critério de cada um. Aqui eu consegui passar a sensação que eu queria, utilizando uma fonte que dá essa ideia de aventura e uma imagem no fundo. Então são diversas as situações que a gente pode usar, fica muito legal com palavras mais curtas. Aventura já é uma palavra um pouco longa, mas para amor, love e aí por diante fica muito legal, desde que a gente utilize fontes que sejam espessas. Imaginem que essa fonte fosse muito fina, não daria para ver a imagem do fundo. Então fica aí mais um exercício com o uso de máscara, bem rápido de fazer, com um efeito bem legal. Um abraço pessoal e até a próxima!